Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente está trabalhando os municípios, a gente estava vendo as competências do artigo 29. Eu já vou logo para a tela para a gente dar continuidade. O último ponto que a gente viu no bloco anterior foi a quantidade máxima, o número máximo de vereadores por número de habitantes e o máximo do percentual, né? Máximo do subsídio dos vereadores, que é um percentual máximo em relação ao deputado, ao subsídio do deputado estadual. Também ligado ao número de habitantes, ao número de habitantes naquele município, porque número de habitantes pressupõe a arrecadação, tá? Aí a gente vai dar continuidade ainda nesse raciocínio do subsídio. A Constituição ainda fala o seguinte: o total da despesa com remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Aí a gente muda de assunto dentro do artigo 29 ainda. Falamos agora de inviolabilidade dos vereadores. Subsídio termina aqui, tá? Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O vereador, ele só tem imunidades, ok? Quanto a palavras, votos e opiniões, tá aqui, que é imunidade material, e na circunscrição, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, um vereador num município vizinho, ele não tem imunidade material, ele não tem imunidade quanto a palavras, votos e opiniões. Isso é uma questão muito recorrente em prova, tá? Vamos lá, vamos seguir. Proibição e incompatibilidade no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. É o princípio da simetria constitucional expressamente indicado aqui no dispositivo. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. O prefeito tem prerrogativa de foro. Olha só, prefeito tem prerrogativa de foro ou de foro por exercício da função, tá? Ele é processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, né? Vereador não tem prerrogativa de foro, ok? Vereador, na verdade, só tem a imunidade material de palavras, votos e opiniões na circunscrição no exercício do mandato, obviamente, e na circunscrição do município, tá bom? Vamos lá. Súmula 702 do Supremo. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, tá? Mas continua sendo tribunal de segundo grau. Mas aí, se é competência especializada, vai ser tipo crime eleitoral, por exemplo. Aí vai ser o TRE, tá? Ok. Em virtude do disposto do artigo 29, inciso 9 da Constituição, Lei Orgânica Municipal deve guardar, no que couber, correspondência com o modelo federal, princípio da simetria, tá? Acerca das proibições e incompatibilidades dos vereadores, impossibilidade de acumulação dos cargos e da remuneração de vereador e de secretário municipal, interpretação sistemática dos artigos 36, 54 e 56 da Constituição Federal. Princípio da simetria sendo citado aqui, tá? Ainda o artigo 29, tá? Ainda os preceitos que a lei orgânica do município deve seguir. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal deve estar na lei orgânica. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal deve estar na lei orgânica, né? Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou do bairro ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do município, obviamente. A gente tem a iniciativa popular de lei municipal prevista expressamente na Constituição. Então, iniciativa popular de lei tem da federal,
previsto na Constituição, estadual e municipal. A questão é que da lei estadual, a Constituição diz que será regulamentado os detalhes todos na Constituição do Estado. Então, a gente não sabe o percentual, mas a gente sabe que da lei federal é 1% do eleitorado, distribuído em 5 Estados-membros, com não menos de 0,3% em cada estado, mas é 1% do eleitorado para a lei federal, e para a lei municipal é 5%. Tá aqui, olha, pelo menos 5% do eleitorado. Também perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. O artigo 28 é o que fala do governador, né? Então a referência, o modelo é a regra do governador. E aí a gente chega no 29A, que fala de despesas do legislativo. A gente volta a falar de despesas do legislativo agora, tá? No 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. Vamos lá para os limites máximos, né? Despesas totais, tá? Total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos. Vamos lá. 7% para municípios com população até 100 mil habitantes. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. Por que diminui? Porque quanto maior a população, maior a arrecadação. Então, o percentual, voltando aqui, 7% da arrecadação de um município com 100 mil habitantes não é mais do que 6% de arrecadação, né? De um município com 300 mil habitantes. Vai aumentando o número de habitantes, vai aumentando o valor total da arrecadação, então tem que diminuir o percentual, tá bom? 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. 4% para municípios com mais de 3 milhões e 1 e até 8 milhões de habitantes. E 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1, tá bom? A Câmara Municipal não gastará mais de 70%, o limite é 70%, tá? De sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores, tá? E aí a gente chega no dispositivo que fala dos crimes de responsabilidade do prefeito municipal. Constitui-se crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária municipal, tá? Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao limite de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio dos vereadores. Tá? Um crime de responsabilidade do prefeito, ok. Aqui é a hipótese. E crime de responsabilidade do presidente da Câmara de Vereadores, a hipótese, tá bom? Vamos lá. Competências do município, isso aqui é artigo 30. Competência do município. Aqui é competência administrativa e competência legislativa, tá? Num artigo só. Diferente da União, que a gente tem competência legislativa no lado, competência administrativa no outro, aqui no município, a gente tem num artigo só. Veja que a gente não estudou competências, a lista de competências dos estados. Por quê? Porque cabe ao estado tudo que não seja vedado a ele. Então, se você estudou que é privativo da União e privativo do município, não é do estado. Se não é privativo desses dois e é do interesse regional, sobrou para o Estado, tá? Vamos ver competência do município agora, artigo 30. Legislar sobre assuntos de interesse local, super genérico, né? Suplementar, tá? Então, na ausência de suprir, né? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, cabe no interesse do município, tá? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Isso aqui é uma natureza tributária. Instituir é por lei, legislar sobre tributos municipais,
e arrecadar é administrar, é executar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Isso aqui é direito financeiro. Enquanto que isso aqui é direito tributário, isso aqui é direito financeiro, ok? Sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. O direito financeiro é o ramo do direito que trata de como o ente federativo gasta, né, as suas finanças. Então, lembra no artigo 24 que a gente viu que direito tributário e direito financeiro eram competências concorrentes, competências legislativas concorrentes de União, Estado e DF, que não estava o município lá? Eu chamei a atenção, se você prestou atenção no bloco, eu chamei a atenção para você, eu disse assim, olha, num outro artigo, o município vai legislar sobre direito tributário e direito financeiro, mas separadamente. Está aqui. É aqui que ele legisla, mas a gente não diz que a competência aqui é concorrente, tá? Ela é uma competência específica, neste caso aqui é tributo de competência do município, privativo do município, é IPTU, por exemplo, é ISS, por exemplo, tá? Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Enquanto que o Estado cria região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, o município cria distrito, conjunto de bairros, é meio parecido, certo? Conjunto de bairros com características limítrofes, né? Com bairros limítrofes com características comuns. Para quê? Para na hora da política pública, da aprovação de uma lei, enfim, certo? De um projeto de, sei lá, ampliação de uma via pública, transmobilidade urbana, o município olha para o distrito, olha para aquele bloco ali, aquela região administrativa. Muitos municípios usam a expressão região administrativa ao invés de distrito, tá? Vamos lá. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Isso aqui é uma atribuição administrativa, tá? Súmula 645, STF, é uma súmula persuasiva, tá? É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Tem município, por exemplo, que o comércio fecha na hora do almoço. Tem município que o comércio não fecha na hora do almoço. Tem município, por exemplo, que o comércio abre 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e vai até 10 horas da noite, 11 horas da noite. É muito comum, por exemplo, em cidades turísticas, praianas, que as lojas, né, as lojinhas dos pontos turísticos fiquem até mais tarde. Isso é competência do município, é assunto de interesse local, tá bom? Os municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem as edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre os assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança em imóveis destinados ao atendimento público. Isso aqui é o quê? Interesse local. E a gente sabe, pela teoria da predominância de interesses, que o interesse local é sempre interesse do município. Ok. Distrito Federal. Olha só, jurisprudência, tá? Competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. A imposição legal de um limite de tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina de registros públicos. Porque se fosse matéria relativa a registros públicos, a competência seria da União. Mas é o quê? É assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui ao município. Então, quando, por exemplo, estabelecimentos que prestam serviços no município têm limite de tempo para atender aos munícipes, seja um cartório, enfim, outro, isso é legislado e pode ser legislado pelo município. E não é serviço notarial isso, não é registro público, é atendimento ao público, ok? Ainda o 30, tá? Estamos ainda no 30, competência do município. Manter, competência administrativa, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e ensino fundamental. Então, a gente vai ver lá nas competências comuns do artigo 23, que compete a todos os entes federativos promover a educação, cuidar da educação, certo? E aqui está uma repetição, porque compete ao município manter programas de educação infantil e ensino fundamental, que é a função dele, ensino médio é do Estado, ensino superior é prioridade da União, mas o infantil e o fundamental é do município, ele vai manter, mas com a cooperação técnica
e financeira da União e do Estado. Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, os serviços de atendimento à saúde da população. Saúde e educação é matéria de competência comum entre todos os entes federativos, todos os entes federativos. A gente já viu isso no artigo 23. Aqui o artigo 30 só reforça que cabe ao município cuidar da saúde, tendo a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Até porque é o seguinte, se a gente está falando, se você está me assistindo de uma capital, eu estou dando aula do Rio de Janeiro, eu estou aqui num estúdio no Rio de Janeiro. Então eu estou falando de uma megalópole, que tem orçamento, e que mesmo assim precisa de cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Agora imagine uma cidade, que é um município também, uma cidadezinha do interior do Brasil, ou do interior do estado do Rio de Janeiro, ou do interior de qualquer outro estado. Então, essa regra não é só para as capitais, é para todos os municípios. Então, tem município que vai precisar mesmo e muito da cooperação técnica e financeira do seu estado respectivo e da União, tá bom? Vamos lá. Promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante controle do uso e do parcelamento e da ocupação do solo urbano. A gente viu, por exemplo, no artigo 24, que direito urbanístico era competência legislativa concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal. Não está lá o município, mas o município pode legislar sobre direito urbanístico aqui especificamente, que é o Código de Postura do município aqui, certo? As normas, o gabarito do município, o uso, promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Aqui é competência, nesse ponto aqui, é competência para legislar e administrar, tá? E é direito urbanístico, no interesse local, tá bom? Mas eu não vou dizer numa prova que o município tem competência concorrente no artigo 24 para legislar sobre direito urbanístico, entendeu? Por isso que eu chamei a atenção na aula, no bloco, que a gente chegaria nesse ponto. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Proteger o patrimônio histórico e cultural é uma competência comum, que a gente inclusive viu no artigo 23. Ok? Vamos lá. Esse aqui é o artigo 31, tá? Terminamos o 30. Estamos agora no artigo 31. Fiscalização do município. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município. Vamos lá. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, tá? E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio de Tribunal de Contas dos Estados. É um Tribunal de Contas no âmbito do Estado, tá? Ele auxilia a Câmara de Vereadores do município, mas ele está na esfera estadual. Ou do município, tá? Ou dos conselhos e tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então, vamos entender o seguinte. Só há 2 TCMs, TCM municipal. TCM municipal, pertencente ao ente federativo municipal, só existe em São Paulo e no Rio. E a Constituição proibiu a criação de TCM municipal. Então, salvo esses 2 que já existiam, direito adquirido, a gente não tem TCM municipal, tá? Então, por exemplo, no estado do Pará, tem o TCE, que auxilia a Assembleia Legislativa para fiscalizar as contas do Estado, e tem o TCMs, que é um órgão estadual que auxilia todas as câmaras de vereadores dos municípios do estado do Pará no controle externo, na análise das contas, ok? Então, deixa eu anotar aqui para você. A Constituição, a ACF/88, vedou a criação de TCM municipal, entendeu? Aí eu vou colocar aqui, as contas
municipais são apreciadas por Tribunal de Contas TC estadual. TC de âmbito estadual, Tribunal de Contas de âmbito estadual, que pode ser o TCE, Tribunal de Contas Estadual, ou um TCMs, que é um órgão estadual, mas que auxilia os municípios, tá? Na análise das contas, ok? O parecer prévio, a gente já vai ver a vedação, é o último aqui, tá? O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores, Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores, ela dá a última palavra, tá? Porque o Tribunal de Contas é só um órgão técnico, tá? Quem julga mesmo as contas é o Poder Legislativo. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E o último parágrafo do artigo 31 é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Entendeu por que é vedada? Essa vedação existe aqui, por quê? Porque o nosso legislador constituinte não queria que ficassem criando um monte de TCM municipal que, em tese, poderia não ter independência para julgar as contas daquele município. Poderia ficar tudo numa panelinha só. Então, quando o TCM é de outra esfera, de outro ente federativo, é do Estado, ele tem muito mais autonomia para fiscalizar as contas. Só que em 88 já existia 2 TCMs municipais, Rio, capital, e São Paulo, capital. Então, esses 2 TCMs municipais são os únicos que existem. Os outros tribunais de contas, ou que auxiliam as câmaras de vereadores, ou são tribunais de contas estaduais, que auxiliam a Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores, ou o Estado tem, além do TCE, Tribunal de Contas Estadual, que auxilia a Assembleia Legislativa, o Estado tem o Tribunal de Contas dos Municípios, órgão estadual criado para auxiliar as câmaras de vereadores. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Terminamos município. Tem uma jurisprudênciazinha aqui, a gente vai ver e já entra no Distrito Federal, tá? Jurisprudência para a gente fechar. Municípios e tribunais de contas. A Constituição da República impede que os municípios criem seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Tá aqui, confirmando o que eu tô falando para você, tá? Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 4º, mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou Tribunais de Contas dos Municípios, no plural, tá? Incumbindo de auxiliar as câmaras de vereadores, as câmaras municipais, eu só digo câmara de vereadores, no exercício de seu poder de controle externo, tá? Mas claro que essa jurisprudência aqui, meu amigo, minha amiga, não tem, tá? Não tem. Tá aqui o Supremo confirmando o que eu estou explicando para você, tá? Vamos lá. Esses conselhos ou tribunais de contas é outra jurisprudência, tá? Esses conselhos ou tribunais de contas dos municípios, embora qualificados como órgãos estaduais, atuam onde tenham sido instituídos como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das câmaras de vereadores, confirmando também o que eu já expliquei. A prestação de contas desses tribunais de contas municipais, que são órgãos estaduais, há de se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio Estado. Isso aqui é o Tribunal de Contas Municipal prestando contas dos seus gastos, tá? Aí vai ser feito mediante o TCE, tá? Porque são órgãos estaduais. E não perante a Assembleia Legislativa do Estado-membro. Prevalência na espécie da competência genérica do Tribunal de Contas do Estado, tá? Aí a gente vai para outro assunto, que é o Distrito Federal, tá? A gente, para fechar esse assunto, a gente a gente trabalha a regra, né? Que é a organização do Estado. A organização do Estado ainda tem a parte da intervenção federal e estadual, que é exceção ao princípio da autonomia. Então, intervenção federal e estadual, a gente só estuda quando cai na nossa prova, tá? Então, quando vem a organização do Estado, muitas vezes não vem a intervenção. Então, esse bloco aqui a gente termina com o territórios, que é o 33, né? Então, a gente vai 32 e 33. Vamos lá.
32. Já falei muita coisa do Distrito Federal, então não tem muita novidade aqui não. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em município, então o que é o Distrito Federal? Ele é um ente federativo híbrido que reúne atribuições de Estado-membro e município. E tem bastante peculiaridade, municípios. Tem bastante peculiaridade nele. Primeira delas, é vedada a sua divisão em município. Então, nas eleições para prefeito, não tem eleição no Distrito Federal, porque não tem prefeito lá. Ele vai reger-se por lei orgânica, como se fosse um município, né? Mas ele tem governador, tá? Votada essa lei orgânica em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, ela é tipo equivalente a uma Câmara, uma Assembleia Legislativa, tá? É uma mistura de Câmara de Vereadores com a Assembleia Legislativa, né? Que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, o que a gente sabe aqui? Distrito Federal não pode ser dividido em município e é regido por lei orgânica, aprovada, igualzinho à lei orgânica municipal, mas é aprovada por uma Câmara Legislativa que é composta por deputados distritais. Ok? É assim que a gente chama. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, tá? Ele é um misto de estado e município e tem competência desses dois. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, primeiro e segundo turno, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração, ok? Mandato de 4 anos, certo? Posse agora, a partir de 2027, a posse deles também vai ser 6 de janeiro, tá? Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa, aplica-se o disposto do artigo 27. O que diz o artigo 27? O número de deputados estaduais e também distritais corresponderá a 3 vezes o número de deputados federais. 3 vezes 8, 24, por exemplo. E atingindo 12 lá em Brasília e 36 no Distrito Federal, serão acrescidos de tantos quantos forem, serão acrescidos no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Regrinha que a gente já viu, tá? Parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governador do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, porque esses são legislados, organizados e mantidos pela União. Então, uma lei federal vai dispor sobre a utilização desses serviços pelo governador do Distrito Federal, que é eleito, tá? Esse aqui é eleito. Mas esses serviços aqui são mantidos pela União. É bem pitoresco mesmo no Distrito Federal, tá? Aí uma jurisprudência. O Distrito Federal, o qual se vedou dividir-se em município, é entidade federativa que acumula as competências reservadas pela Constituição aos estados e aos municípios. Dada a inexistência de controle abstrato de normas municipais em face da Constituição da República, segue-se o descabimento de ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto seja ato normativo editado pelo DF no exercício de competência que a lei fundamental reserva aos municípios, porque não tem ADI contra a lei municipal, tá? Código Disciplina e Polícia do Parcelamento do Solo Urbano. Isso aqui é uma competência de natureza municipal, então não tem ADI, ADX não, ADI contra a lei municipal, não tem, tá? Pode ter um outro tipo de controle de legalidade, mas não ADI, tá? Tem a DPF, na verdade, tá? Artigo 33, território federal. Território federal é só o artigo 33, tá? Território federal é ente administrativo da União, ok? Na modalidade de autarquia territorial. Atualmente não tem nenhum, mas pode ser criado. Então vamos lá. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Que lei é essa? Lei federal, tá? Porque os territórios integram a União.
Olha só que interessante, no parágrafo 1º. Os territórios que são entes administrativos poderão ser divididos em municípios. Poderão, é uma faculdade, tá? Poderão. Aos quais se aplica no que couber o disposto no capítulo 4 deste título, ou seja, as regras sobre municípios, tá? As contas do governador do território, que não é, o governador do território não é eleito, tá? Ele é nomeado, ele é ocupante de cargo comissionado. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional. Afinal de contas, o território federal é uma autarquia federal. Então, é o Congresso Nacional que julga as contas com o parecer prévio do Tribunal de Contas da União, ok? Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além de governador nomeado na forma desta Constituição, ele é ocupante de cargo comissionado, ok? Haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Só para a gente lembrar, o TJDF que existe, porque não existe território federal hoje, tá? Não existe, foram extintos. Mas vamos lá, o TJDF do Distrito Federal, ele é TJDF-IT. O MP do DF é MPDF-IT. Ou seja, caso seja criado um território federal, já existe o juiz competente, certo? Já existe o promotor natural e o juiz natural. Por que já existe? Por que já é TJDF-IT? Porque não pode criar o território para depois ter o juiz competente. O juiz competente já tem que existir no momento da criação do território. Sabe por quê? Porque se cria território federal hoje, publica no Diário Oficial da União e hoje publica de manhã e de tarde eu cometo um crime no território federal, quem é o juiz competente? Você ainda vai ter concurso para juiz, entendeu? Quem é o juiz natural? Não tem. Aí eu vou ficar impune? Não. O TJDF-IT e o MPDF-IT já vão atuar, ok? Caso aconteça isso, tá? Vamos lá. Então, nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, que na verdade eles já existem, só não estão lotados lá porque não tem território, e membros do Ministério Público, o MPDF-IT já existe também, e defensores públicos federais. Então, os defensores públicos do território vão pertencer à DPU, né? A Defensoria Pública da União. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Ok? Aí a gente fecha o nosso conteúdo de organização do Estado, a parte das regras, ok? E você vai clicar no próximo bloco para ver mais conteúdo para você. Clica aí.